Olá, pessoal. Meu nome é Celso Mastrascuz, eu sou professor da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude, e trabalho atualmente no Secopan, que é um centro comunitário aqui na Zona Sul de Porto Alegre. Hoje convidamos, então, para uma conversa o professor especialista Natan Cruz, que depois vai se apresentar, falar um pouquinho do seu currículo nessa área aí das atividades físicas. E hoje o nosso convite é para conversar um pouquinho sobre caminhada orientada nesse tempo de Covid que nós estamos vivendo. Então, nós temos na Prefeitura um programa de caminhada orientada que nós realizamos no Projeto Verão, que esse novo governo implementou, e foi bastante interessante, a população gostou bastante. E a nossa conversa, professor Natan, já gostaria de lhe agradecer pela sua presença, ela vai iniciar através de uma orientação da OMS, que ela diz o seguinte, nesse documento: a OMS sobe para até 300 minutos o tempo de atividade física semanal indicado para combater riscos do sedentarismo. Então, eu gostaria que o senhor se apresentasse, que o professor se apresentasse, falasse um pouquinho da sua experiência e já iniciasse fazendo um comentário sobre esse novo documento que a OMS está colocando como orientação. Boa tarde, né? Meu nome é Natan Cruz, eu sou profissional de educação física e trabalho há bastante tempo na área do fitness, né? Em academias, personal trainer, trabalhei em escola também. Bom, em referência à recomendação da OMS sobre os 300 minutos semanais, eu não concordo plenamente que tenha que ser assim. Existem outras metodologias de atividade física que também dão bom resultado, são eficientes e não precisa todo esse tempo. Por exemplo, o HIIT é um treinamento intervalado de alta densidade que é feito em períodos curtos e o resultado é bem interessante também. Então, esse HIIT poderia ser orientado a pessoas que têm pouco tempo no dia para fazer atividade física. Bom, eu não tenho tempo, como é que eu vou fazer 300 minutos semanais, né? Vamos usar, uma das armas pode ser o HIIT, e o resultado é interessante. E sobre a caminhada orientada, é uma atividade muito boa para grandes grupos, para grupos sedentários, ainda mais nessa época de pandemia que não podemos trabalhar em ambientes fechados, a atividade ao ar livre se torna a nossa melhor ferramenta, né? Mas, como diz, orientada. Sim, é isso que eu ia te perguntar, então. Nesse momento de pandemia, né, que estamos vivenciando, a caminhada orientada é uma boa opção de atividade física? E por quê? Por que tu indicaria a caminhada orientada? É uma boa opção, sim, nesse nosso momento e em outros momentos também, né? Principalmente para quem é sedentário e está iniciando uma vida ativa, né? Dentro da atividade física. Ela é boa por quê? Porque ela trabalha todos os sistemas do corpo, né? E faz que o metabolismo se acelere, haja uma movimentação dos hormônios, e isso aí é um benefício muito grande para a gente, né? Para o praticante, né? Então, Sim. não tem idade, né? Teria algumas restrições. Eu acho que as pessoas, no meu caso, que eu trabalho, as pessoas com excesso de peso, eu não gosto muito da caminhada como início de atividade física, tem certas contraindicações, né, para essas pessoas. Uma pessoa com excesso de peso produz muito radical livre, a atividade aeróbia, no caso a caminhada, ela aumenta essa produção de radicais livres e o organismo não tem o poder de remoção a tempo, então se torna um processo inflamatório muito importante. Para essas pessoas, eu aconselharia trabalhar a nossa velha ginástica calistênica, usando o peso do corpo. Quando essa pessoa atingir um determinado condicionamento ósseo, muscular, e com isso vai ter um ganho aeróbico também, eu parto a mesclar, então, as caminhadas, a corrida, a bicicleta, com as atividades localizadas. Ok. E aí, então, já vou te perguntar sobre quais os cuidados necessários e como saber se estamos realizando uma atividade que possa trazer benefício à saúde, no caso da caminhada orientada. Como caminhante, como a pessoa que caminha pode ter esse benefício? Como é que ela sabe que está tendo benefício e quais os cuidados que ela deve ter?
O cuidado maior sempre é o bom senso, né, professor? E sempre com orientação de um profissional que conhece a matéria. Eu acho que os cuidados maiores, assim, não começar com grandes intensidades, com grandes distâncias, mas eu acho que o mais importante ainda, e cabe a nós, profissionais da educação física, profissionais da saúde, a orientação, a educação do nosso praticante. Então, assim, reunir grupos e explicar, olha, nós não temos uma ferramenta, a gente não tem um aparelho, a gente não tem uma pista ideal, nós vamos ter que usar nosso parque, nossa praça, nossas calçadas, que às vezes não são as melhores, não estão em melhores condições, né? Então, educar, orientar esse aluno a reconhecer os sinais que o seu corpo dá. Então, a gente pode orientar sobre a frequência cardíaca, que é um método de regular a intensidade do esforço. Depois, já adquirir um certo condicionamento, a gente começa a mexer nas variáveis. Aumenta o tempo de esforço, ou aumenta a velocidade do esforço, ou aumenta a distância do esforço, ou muda o percurso, coloca um percurso com algumas inclinações para haver uma sobrecarga positiva, para começar a gerar um estresse fisiológico positivo também, que tudo isso aí vai trazer o nosso benefício. E o grande referencial que esse praticante tem sobre a sua melhora, ele comparar com as suas tarefas do dia a dia. Ele subia 3, 4, 5 lances de escada e ficava cansado. Após determinado tempo de prática de atividade física, ele sobe os mesmos lances de escada e não fica tão cansado. Ele já tem aí um grande parâmetro de ganho, de benefício da atividade física. Sim, legal. E uma outra coisa que as pessoas perguntam quando vêm fazer caminhada é que se o melhor para elas é correr ou é caminhar. E a outra questão é se caminhar emagrece. O que tu poderia dizer sobre isso? Olha, o melhor entre caminhada e corrida, o melhor para quê, né? Por exemplo, se eu já estou em condições de correr e eu tenho prazer na corrida, claro que a corrida vai ser melhor. Eu ainda não tenho condições de correr e eu não gosto do esforço da corrida. Eu fico com a caminhada. Eu acho que aquilo que nos dá prazer, o que nos dá prazer, a gente adere ao programa, a gente tem regularidade, a gente tem frequência. Isso são fatores muito importantes para o resultado daqui a um tempo. E sobre emagrecimento, o que nos emagrece, né, professor, é o que nós ingerimos, é a quantidade energética que a gente tira dos nutrientes que estão nos alimentos e se transforma em energia. Eu acho que a grande questão do emagrecimento ou da manutenção do peso saudável é o equilíbrio energético negativo. O que é isso? A quantidade de alimento traduzida em calorias tem que ser menor do que o meu gasto calórico, o meu gasto de energia durante o meu dia. Se eu gasto mais do que eu estou ingerindo, eu não vou ter acúmulo. Agora, se eu aumento a minha ingesta calórica e diminuo o gasto, claro que eu vou ter armazenamento de energia. E esse armazenamento, infelizmente, é em forma de tecido adiposo. Correto. Uma outra questão que os alunos perguntam é que tipo de material eles poderiam utilizar para ter uma caminhada mais benéfica, sem problemas articulares, né? Às vezes tem um pouco de dor nas costas ou dor no calcanhar. Que orientação a gente poderia dizer para que as pessoas possam caminhar com um material mais adequado? Qual seria esse material e que espaço seria o mais adequado para realizar a caminhada? Olha, acho que a preocupação maior é quanto à temperatura do local que a gente vai caminhar. Nem muito calor e nem muito frio. Depois vem o vestuário. Um tênis confortável, uma roupa confortável e uma proteção na cabeça, para evitar o aumento de temperatura desnecessário. A temperatura, a umidade do ambiente também é muito importante. Locais com umidade do ar muito alta são nocivas à prática da atividade física. O local onde eu vou praticar, vou procurar um piso que não seja tão duro, que seja irregular,
evitar essas nossas calçadas irregulares que podem trazer o transtorno do entorse de tornozelo, do entorse de joelho, de uma superexposição da coluna vertebral com impacto da pisada no chão. Então, são cuidados que a gente pode ter. E isso aí até nem precisa de uma orientação do profissional, mas se tiver, ele vai te dar o melhor caminho para ser mais producente, mais eficiente esse período que tu está dedicando à atividade física. Ok. E o tempo dessa caminhada? Teria um tempo ideal? É 40 minutos? É 1 hora? É 1 hora e meia? Como tu poderia... O que tu diria para a Eu acho população? que o interessante de tempo, eu acho que o tempo não é o mais importante, e sim o tipo de esforço. Eu posso começar com distâncias. Por exemplo, hoje eu vou caminhar 2 quilômetros e me sentir bem. Amanhã eu aumento um pouco, ou a distância, ou aumento a velocidade da minha caminhada. Então, o tempo não é o mais importante. O mais importante é a intensidade que eu faço o meu exercício. Não adianta eu caminhar 1 hora e meia, por exemplo, com um passo de tartaruga. O benefício vai ser mínimo, quase ínfimo. Agora, eu posso fazer 2 quilômetros num trotezinho mais acelerado e eu vou ter um benefício maior, e esse trotezinho de 2 quilômetros vai durar 15 minutos e vai ter muito mais resultado positivo do que essa caminhada de 60 minutos aí, num passo, numa velocidade muito lenta. Os médicos estão recomendando que nós façamos as atividades físicas com a máscara. Até porque, nesse momento de pandemia, a contaminação está, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos em bandeira preta. O que tu diria sobre isso, sobre a questão da máscara, né? Que certamente não é o mais adequado, mas nesse momento, o que tu diria sobre a Nesse máscara? momento, no meu momento de atividade física, eu ia procurar um local isolado para não ser necessário o uso da máscara. A máscara, ela impede a melhor oxigenação do sangue. Portanto, ela nos causa uma deficiência do exercício, né? Agora, se eu não tenho outra opção, que eu vou praticar meu exercício no local com muitas pessoas e num ambiente não tão arejado, eu vou me obrigar a fazer o uso da máscara. Mas a gente sabe de antemão que ela não é benéfica para a atividade física, em função da diminuição da oxigenação do sangue. Certo. Então, professor Natan, para a gente finalizar a nossa conversa aqui, que espero que não seja a última, porque nós sabemos da tua experiência, do teu aprofundamento nessa área da fisiologia do exercício, das atividades físicas, eu gostaria de perguntar se existe uma melhor atividade para manter a saúde. Tem algo ideal? Realmente a caminhada é o ideal? O que seria a atividade física ideal para manter a saúde? Olha, na minha opinião particular, a atividade ideal é aquela que me dá prazer. Me dando prazer, com toda certeza, eu vou dar continuidade, eu vou aderir a essa atividade física. E eu vou incluir ela no meu dia a dia. Então, isso aí, eu acho que é o melhor resultado que a gente pode ter com aquelas atividades que a gente mantém a regularidade e a frequência. Para isso, tem que existir o prazer. Eu não saberia te dizer a A é melhor que a B, que é melhor que a C. Não, eu acho muito vai do prazer e da constância que eu faço essa atividade física aí. Legal. Muito obrigado, então, pela nossa conversa, pela tua disponibilidade em estar sempre colaborando conosco aqui. E, em nome da Prefeitura de Porto Alegre, da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação, agradeço a tua participação. Eu que agradeço o convite e estou à disposição para outros encontros e novas trocas de experiências. Um grande abraço a vocês aí. Grande abraço. Obrigado.